Oração poderosa ao Espírito Santo, contra todo mal e causas impossíveis. Ore com fé. Talvez você tenha chegado até esta oração depois de tentar de tudo, depois de noites sem descanso, lágrimas escondidas e perguntas que ninguém conseguiu responder. Mas existe uma verdade que pode transformar completamente este momento. Quando o Espírito Santo entra em uma batalha, o impossível perde sua autoridade. A palavra de Deus declara em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que aquilo que nenhuma estratégia humana conseguiu resolver pode ser completamente transformado pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. O mal pode até ter cercado sua vida, portas podem ter se fechado, diagnósticos podem ter assustado seu coração, pessoas podem ter desistido de você. Mas nenhuma dessas situações é maior do que o poder daquele que conhece o fim desde o princípio e continua realizando milagres. Se você decidiu permanecer nesta oração até o fim, faça isso com todo o seu coração. Não apenas escute estas palavras, transforme cada frase em um clamor diante de Deus. Hoje não será apenas mais um vídeo. Hoje será um encontro entre a sua necessidade e o poder do Espírito Santo. Permaneça até a última palavra, porque aquilo que parecia impossível começará a ser entregue nas mãos do Deus que nunca perdeu uma batalha. Agora, prepare seu coração, fortaleça sua fé e vamos iniciar esta poderosa oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que não existe esconderijo para a minha alma diante dos teus olhos. Tu conheces cada pensamento antes mesmo que ele seja formado. Sabes das lágrimas que ninguém viu, das batalhas que nunca contei e das feridas que continuam abertas, mesmo quando tento demonstrar força diante das pessoas. Hoje, eu não me apresento diante de ti confiando na minha capacidade, na minha inteligência ou nas soluções humanas. Eu me coloco diante da tua majestade porque compreendo que somente o teu poder pode alcançar lugares da minha vida onde ninguém mais consegue entrar. Se existe alguma corrente invisível tentando prender os meus sonhos, quebra-a agora. Se existe alguma palavra de derrota tentando se estabelecer sobre o meu futuro, anula-a pelo teu poder. Se existe medo tentando governar minhas decisões, arranca-o pela raiz e estabelece dentro de mim uma coragem que venha diretamente do céu. Que toda influência do mal recue diante da manifestação da tua presença, porque onde o Espírito do Senhor habita, nenhuma escuridão permanece. Ilumina os lugares mais escondidos da minha alma, fortalece aquilo que enfraqueceu pelo peso das lutas e restaura a esperança que quase foi consumida pelo tempo. Eu declaro que não caminharei mais guiado pelo desespero, mas pela certeza de que tu estás operando, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem enxergar. Toca profundamente meu coração e faz nascer uma confiança inabalável, capaz de permanecer firme, mesmo quando tudo ao meu redor parece contrário. Continua derramando sobre mim a tua paz, que ultrapassa toda a compreensão humana. Que nenhuma notícia negativa seja maior do que a tua promessa, que nenhuma porta fechada tenha mais autoridade do que a tua vontade e que nenhuma perseguição consiga apagar a chama da fé que o Senhor está reacendendo neste instante. Visita cada área da minha vida, minha família, minha saúde, minhas emoções, meus relacionamentos, meu trabalho e meus projetos. Onde houver confusão, estabelece ordem. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver escassez, manifesta a tua provisão. Onde houver tristeza, faz florescer uma alegria que não depende das circunstâncias.
Eu entrego completamente minhas causas impossíveis diante de ti, porque sei que aquilo que limita os homens jamais limita o Deus Todo-Poderoso. Que os céus se movam ao meu favor conforme a tua perfeita vontade, e que toda estratégia contrária seja desfeita antes mesmo de alcançar minha vida. Faz com que cada passo que eu der seja conduzido pela tua sabedoria, livrando-me de decisões precipitadas, armadilhas ocultas e caminhos que não pertencem aos teus planos. Que minha mente permaneça firme na tua verdade e que meu coração aprenda a descansar, enquanto tu realizas aquilo que somente o teu poder é capaz de fazer. Eu também te peço que renoves completamente meu interior. Retira toda a incredulidade que foi construída pelas decepções do passado. Cura as marcas deixadas pelas palavras que me feriram, pelas traições que enfrentei, pelos fracassos que quase destruíram minha confiança e pelas perdas que ainda machucam meu coração. Não permitas que essas experiências determinem o meu futuro. Pelo contrário, transforma cada dor em testemunho, cada lágrima em semente de esperança e cada batalha vencida em motivo para glorificar o teu santo nome. Que a tua presença ocupe todos os espaços que antes eram dominados pelo medo, pela ansiedade e pelo desânimo. Ensina-me a permanecer firme quando os ventos forem fortes e a confiar em ti quando o silêncio parecer maior do que as respostas. Que a minha fé amadureça a cada dia, tornando-se uma fortaleza que nenhuma tempestade consiga derrubar. Eu escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo uma história de restauração sobre minha vida, mesmo quando ainda não compreendo todos os caminhos pelos quais estou passando. Que todo espírito de opressão recue agora diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Que toda influência das trevas seja quebrada, toda palavra de maldição seja anulada e toda intenção contrária aos teus propósitos seja completamente destruída. Reveste-me com a armadura espiritual necessária para enfrentar cada batalha diária sem perder a paz, sem abandonar a esperança e sem permitir que o medo domine meu coração. Guarda meus pensamentos para que não sejam alimentados pela mentira. Protege meus olhos para que permaneçam fixos nas tuas promessas e fortalece minha boca para declarar palavras de vida, de fé e de confiança. Que a minha casa seja um lugar de oração, de comunhão e de proteção divina. Que cada ambiente por onde eu passar seja alcançado pela luz da tua presença e que aqueles que convivem comigo percebam não a minha força, mas o reflexo da tua glória operando continuamente em minha vida. Ensina-me a esperar o teu tempo sem perder a esperança. Muitas vezes desejei respostas imediatas, portas abertas rapidamente e soluções instantâneas. Mas hoje compreendo que o teu agir é perfeito e que cada processo possui um propósito maior do que consigo enxergar. Enquanto preparo meu coração nesta caminhada, molda meu caráter, fortalece minha perseverança e faz de mim alguém completamente dependente da tua direção. Que eu nunca permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança, nem que o desânimo substitua a certeza das tuas promessas. Mesmo quando o caminho parecer longo, sustenta meus passos. Mesmo quando a batalha parecer intensa, mantém meus olhos voltados para ti. Que minha esperança seja alimentada diariamente pela certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança em ti. Hoje eu consagro completamente minha vida diante da tua presença. Entrego meu passado, meu presente e tudo aquilo que ainda está por vir. Renuncio ao medo, à desesperança, à culpa, à dúvida e a toda voz que tenta me afastar da tua vontade. Recebe meu coração como um altar vivo, disposto a obedecer, confiar e permanecer firme até contemplar o cumprimento das tuas promessas. Que o teu Espírito governe meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas e minhas atitudes. Que eu viva cada dia consciente da tua presença, fortalecido pelo teu amor e protegido pelo teu poder.
E que ao olhar para trás no tempo certo, eu reconheça que nenhuma batalha foi maior do que a tua fidelidade, porque o Senhor esteve comigo em cada instante, conduzindo-me rumo à vitória preparada desde o princípio. Espírito Santo, existem momentos em que tudo parece parado, como se as orações não ultrapassassem o teto e as respostas nunca fossem chegar. É justamente nesses momentos que o inimigo tenta convencer o coração de que Deus se esqueceu, de que as promessas ficaram para trás e de que não existe mais esperança. Mas hoje eu rejeito toda mentira que tenta enfraquecer a minha confiança. Tu és o Deus que age nos bastidores, que movimenta circunstâncias invisíveis e prepara caminhos onde ninguém consegue perceber. Enquanto o mundo enxerga atraso, tu estás preparando o tempo perfeito. Enquanto muitos enxergam derrota, tu estás construindo um testemunho que glorificará o nome do Senhor. Desperta dentro de mim uma confiança madura, firme e inabalável, para que eu continue caminhando mesmo quando ainda não houver sinais visíveis da resposta. Que minha alma permaneça firme, porque sei que nenhuma oração feita com sinceridade cai no vazio. O teu agir nunca chega atrasado, nunca falha e nunca perde o controle da situação. Fortalece meu espírito para permanecer perseverante até que aquilo que hoje parece impossível se torne uma prova viva da tua fidelidade. Espírito Santo, se existem correntes invisíveis alimentando o medo, quebra-as pelo teu poder. Se existem fortalezas construídas pela dúvida, derruba-as completamente. Não permitas que o passado continue aprisionando aquilo que o Senhor deseja realizar no presente. Muitas feridas ainda tentam falar mais alto do que as tuas promessas. Muitos fracassos insistem em ocupar espaço na memória e muitas palavras negativas ainda ecoam dentro da alma. Mas hoje eu escolho ouvir apenas a tua voz. Cala toda a acusação, toda a condenação e toda a lembrança que tenta me convencer de que não sou capaz. Faz nascer dentro de mim uma nova disposição para viver os teus planos. Que todo ciclo de derrota seja interrompido, toda estagnação seja vencida e toda porta que o Senhor determinou seja aberta no tempo certo. Eu não quero viver limitado pelas circunstâncias. Quero caminhar guiado pela tua presença, sabendo que o teu poder é infinitamente maior do que qualquer oposição levantada contra mim. Espírito Santo, que eu não busque apenas soluções para os meus problemas, mas deseje, acima de tudo, permanecer perto de ti. Que a minha oração deixe de ser apenas um pedido e se transforme em um relacionamento vivo, constante e verdadeiro. Ensina-me a reconhecer a tua voz em meio ao barulho deste mundo, a perceber os teus direcionamentos nas pequenas decisões e a confiar quando me conduzires por caminhos inesperados. Que a chama da fé nunca se apague por causa das dificuldades. Pelo contrário, faz com que cada batalha aumente ainda mais minha dependência do Senhor. Livra-me da frieza espiritual, da acomodação e da distração que afastam o coração da tua vontade. Que a tua presença seja o meu maior tesouro, a minha maior alegria e a força que sustenta cada passo da minha caminhada. Não permitas que eu viva apenas de lembranças de experiências passadas. Renova diariamente o meu encontro contigo. Espírito Santo, desperta dons, talentos, propósitos e sonhos que foram enterrados pelo medo, pelas decepções ou pelo tempo. Que nenhuma palavra de fracasso tenha mais autoridade do que aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. Se eu desisti de lutar, reacende minha coragem. Se perdi a esperança, restaura minha expectativa. Se meu coração se cansou de esperar, fortalece novamente minhas mãos para continuar avançando. Sei que o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima e não permite que nenhuma batalha seja enfrentada em vão. Cada processo possui um propósito e cada dificuldade pode se transformar em crescimento quando é conduzida pelas tuas mãos. Faz-me compreender
que aquilo que hoje parece demora pode estar preparando uma vitória muito maior do que eu imaginei. Dá-me sensibilidade para perceber as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim e sabedoria para não desperdiçar nenhuma delas. Espírito Santo, que todo espírito de divisão, desentendimento, desânimo e opressão seja completamente afastado pelo poder do Senhor. Visita cada pessoa da minha família, alcançando aqueles que estão afastados da fé, fortalecendo os que estão cansados e consolando os que enfrentam dores silenciosas. Que o amor volte a ocupar espaços onde havia frieza, que o perdão substitua antigas mágoas e que a esperança renasça onde existia apenas tristeza. Guarda nossa entrada e nossa saída. Protege-nos de todo mal visível e invisível e faz da nossa casa um lugar onde a tua presença seja constantemente percebida. Que cada decisão tomada dentro do nosso lar seja guiada pela tua sabedoria e que nenhum plano contrário prevaleça contra aqueles que pertencem ao Senhor. Levanta muralhas espirituais ao nosso redor e faz com que a paz de Cristo governe nossos corações todos os dias. Espírito Santo, mesmo que os desafios sejam grandes, maior continua sendo o teu poder. Eu escolho permanecer firme, porque sei que o Senhor continua escrevendo capítulos que ainda não consigo enxergar. Cada lágrima entregue diante da tua presença será transformada em motivo de gratidão. Cada oração feita com sinceridade produzirá frutos no tempo determinado e cada causa impossível está segura nas mãos daquele para quem nada é impossível. Sustenta minha fé quando surgirem novas dificuldades e lembra-me constantemente de que a vitória começa no coração, que decide confiar antes mesmo de ver o milagre acontecer. Que minha vida seja uma prova permanente da tua fidelidade, da tua misericórdia e do teu amor, para que todos reconheçam que foi a tua poderosa mão quem realizou aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. Espírito Santo, eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Há portas que somente a tua mão pode abrir, cadeias que apenas o teu poder consegue quebrar e caminhos que somente a tua sabedoria pode revelar. Por isso, hoje eu renuncio à autossuficiência e escolho depender inteiramente de ti. Que toda influência maligna que tenta semear confusão, medo, desânimo ou incredulidade seja desfeita agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que nenhuma palavra contrária tenha força para determinar o meu futuro, porque a última palavra pertence ao Senhor. Enquanto muitos olham para as circunstâncias, eu escolho olhar para o Deus que continua realizando milagres. Reveste-me com uma coragem sobrenatural para permanecer firme, mesmo quando os ventos forem contrários, e faz nascer dentro de mim uma convicção tão profunda que nenhuma tempestade consiga arrancá-la. Espírito Santo, existem áreas da minha vida que se desgastaram pelo excesso de preocupações, pela espera aparentemente interminável e pelas decepções que marcaram o meu coração. Mas eu creio que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Onde houve desgaste, derrama renovação. Onde houve frieza, acende novamente o fogo da tua presença. Onde houve desânimo, estabelece uma esperança viva que não depende das circunstâncias. Ensina-me a não medir o teu poder pelos limites da minha compreensão. Que eu jamais permita que as dificuldades diminuam a grandeza das tuas promessas. Fortalece minhas mãos para continuar trabalhando, meus joelhos para continuar dobrados em oração e meu coração para continuar esperando com confiança. Que eu saia deste tempo espiritual mais fortalecido do que entrei, completamente convencido de que nenhuma batalha é capaz de impedir aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Espírito Santo, quantas vezes fui tentado a acreditar que não conseguiria vencer, que não havia mais solução ou que minhas orações não estavam sendo ouvidas.
Hoje, porém, eu rejeito toda voz que contradiz a verdade de Deus. Lava minha mente com a tua palavra e ensina-me a alimentar pensamentos de fé, esperança e confiança. Que toda a ansiedade perca sua força diante da paz que vem do alto. Que todo sentimento de inferioridade seja substituído pela certeza de que fui alcançado pelo amor do Pai. Livra-me de comparações, de sentimentos de incapacidade e de todo pensamento que tenta roubar a alegria da minha caminhada. Faz com que meus olhos permaneçam fixos naquilo que o Senhor está construindo e não naquilo que o inimigo tenta destruir. Que a minha mente seja um lugar onde habitem a verdade, a serenidade e a certeza da tua constante presença. Espírito Santo, fortalece o meu espírito para enfrentar cada novo dia sem permitir que o cansaço espiritual domine minha caminhada. Quando as forças humanas chegarem ao limite, lembra-me de que o teu poder se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Ensina-me a descansar em ti sem abandonar a perseverança. Que eu compreenda que esperar em Deus nunca significa permanecer parado, mas continuar caminhando com fidelidade enquanto o Senhor prepara o momento certo. Dá-me discernimento para identificar armadilhas disfarçadas de oportunidades e coragem para dizer não a tudo aquilo que tenta me afastar da tua vontade. Que minhas decisões sejam conduzidas pela tua sabedoria e não pelas emoções do momento. Guarda meu coração para que ele permaneça sensível à tua direção e não endureça por causa das dificuldades enfrentadas ao longo da jornada. Espírito Santo, reveste toda a minha família com a tua poderosa proteção. Estende tuas mãos sobre cada pessoa que amo, quebrando toda influência do mal, desfazendo toda intenção maligna e impedindo que qualquer plano contrário prospere. Que haja paz onde existia conflito, reconciliação onde houve afastamento e unidade, onde o inimigo tentou estabelecer divisão. Visita aqueles que estão enfermos, consola os que choram, fortalece os que estão desanimados e desperta os que se afastaram da presença de Deus. Faz da nossa casa um lugar onde a oração seja constante, onde a fé seja fortalecida diariamente e onde o teu amor transforme cada relacionamento. Que nenhuma crise seja maior do que a tua intervenção e que cada desafio vivido por nossa família se torne uma oportunidade para testemunhar o teu cuidado e a tua fidelidade. Espírito Santo, manifesta o teu agir poderoso sobre todas as causas impossíveis que hoje coloco diante de ti. Aquilo que os homens chamam de definitivo continua sendo temporário diante do teu poder. O que parece encerrado pode ser recomeçado. O que parece perdido pode ser restaurado. O que parece impossível pode ser transformado em um testemunho vivo da glória de Deus. Por isso, eu descanso na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem contemplar o resultado. Eu escolho confiar acima dos relatórios, das circunstâncias, dos diagnósticos e das limitações humanas. Minha esperança permanece firmada naquele que nunca falhou, nunca abandonou os seus filhos e jamais deixou de cumprir suas promessas. Que cada passo da minha caminhada revele a tua presença, até que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente ao Senhor. Espírito Santo, ilumina os caminhos que diante dos meus olhos parecem cobertos por sombras e incertezas. Quantas vezes tentei encontrar respostas apoiado apenas na lógica? Quantas vezes procurei soluções correndo de um lado para o outro, enquanto o Senhor me chamava para permanecer em silêncio diante da tua presença? Hoje eu reconheço que a verdadeira direção não nasce da ansiedade, mas da comunhão contigo. Por isso, peço que a tua luz alcance cada decisão que preciso tomar. Fecha toda porta que possa me afastar do teu propósito, ainda que ela pareça atraente aos meus olhos, e abre aquelas que foram preparadas pela tua perfeita vontade. Livra-me dos atalhos que produzem arrependimento e conduz-me pelo caminho que glorifica o nome de Jesus Cristo.
Que eu não seja governado pelo medo de errar, mas pela confiança de que o Senhor dirige os passos daqueles que colocam sua esperança em Ti. Faz com que a Tua sabedoria fale mais alto do que minhas emoções e que a Tua paz confirme cada direção que vier do céu. Espírito Santo, se existem intenções malignas tentando impedir o meu avanço, neutraliza-as antes mesmo que se aproximem de mim. Que nenhuma seta lançada no mundo espiritual encontre espaço para permanecer sobre minha casa, minha família, meu trabalho ou meu coração. Eu me escondo debaixo da proteção do Altíssimo e declaro que a minha segurança não está nas circunstâncias, mas na presença constante do Senhor. Que todo plano contrário seja frustrado e que toda estratégia das trevas seja confundida diante da autoridade do nome de Jesus. Guarda meus pensamentos, protege minhas palavras e fortalece minhas atitudes para que eu nunca responda ao mal com o mal, mas permaneça firme na verdade, no amor e na justiça de Deus. Que a Tua mão poderosa esteja continuamente estendida sobre mim, impedindo que qualquer obra das trevas prevaleça. Espírito Santo, não permitas que o peso das lutas roube a alegria que o Senhor deseja plantar dentro de mim. Ainda que existam dias difíceis, ensina-me a enxergar além do problema. Ainda que existam lágrimas, lembra-me de que elas não durarão para sempre. Que meu coração aprenda a celebrar antes mesmo da resposta chegar, porque a fé verdadeira confia no agir de Deus antes de contemplar o milagre. Arranca toda raiz de desânimo, toda tristeza persistente e toda sensação de abandono. Faz florescer dentro de mim uma confiança tão profunda que nenhuma notícia negativa consiga destruir. Que cada amanhecer seja uma oportunidade para renovar minha esperança, sabendo que as Tuas misericórdias se renovam diariamente e que o Teu cuidado nunca deixa de alcançar aqueles que permanecem firmes em Ti. Espírito Santo, quando tudo estiver favorável, ensina-me a permanecer humilde. Quando os ventos forem contrários, fortalece-me para permanecer fiel. Não permitas que minha confiança dependa dos resultados imediatos, mas da certeza de que o Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas com perfeita sabedoria. Dá-me maturidade espiritual para compreender que existem respostas que chegam rapidamente e outras que são preparadas durante longos processos, mas todas carregam o selo da Tua perfeição. Que eu nunca abandone a oração por causa da demora, nem deixe de acreditar por causa das dificuldades. Pelo contrário, que cada desafio fortaleça ainda mais minha comunhão contigo e me torne uma pessoa mais perseverante, mais sensível à Tua voz e mais comprometida com a Tua vontade. Espírito Santo, que cada cômodo seja alcançado pela Tua paz e que todo ambiente carregado por preocupações seja transformado em um lugar de descanso espiritual. Visita aqueles que dormem aflitos. Fortalece os que acordam cansados e alcança aqueles que ainda não conhecem a profundidade do Teu amor. Que os relacionamentos sejam restaurados, que as conversas sejam conduzidas com sabedoria e que o perdão encontre espaço onde antes existia orgulho. Afasta toda a influência que tenta gerar divisão, ressentimento ou desesperança. Faz da nossa família um testemunho vivo da Tua graça, onde cada dificuldade vencida revele que foi o Senhor quem sustentou cada passo da nossa caminhada. Que nunca falte oração, fé e unidade dentro do nosso lar. Espírito Santo, exalta o nome de Jesus através da transformação que o Senhor está realizando em minha vida. Eu creio que esta oração não ficará apenas nas palavras, mas produzirá frutos visíveis no tempo determinado por Deus. Aquilo que hoje entrego diante do Teu altar será cuidado pelas Tuas mãos poderosas. Cada causa impossível está sendo colocada diante do Deus que nunca perdeu uma batalha. Cada lágrima está sendo recolhida. Cada clamor está sendo ouvido. Cada promessa continua viva.
Eu descanso na certeza de que o Senhor já começou uma obra que ninguém poderá impedir. Enquanto eu continuar caminhando em obediência, confiança e perseverança, o teu poder continuará abrindo caminhos, derrubando muralhas e manifestando a tua glória, para que todos reconheçam que somente o Senhor é Deus. Espírito Santo, não permitas que eu enxergue apenas os problemas ao meu redor enquanto ignoro aquilo que precisa ser restaurado dentro de mim. Se houver orgulho escondido, quebra-o com a tua humildade. Se houver ressentimento silencioso, dissolve-o pelo teu amor. Se houver incredulidade alimentada pelas decepções do passado, substitui-a por uma confiança que permaneça firme, mesmo quando as respostas demorarem a chegar. Eu não quero apenas experimentar um milagre, desejo ser transformado por completo. Molda meu caráter, purifica minhas intenções e ensina-me a viver de maneira que cada atitude reflita a presença de Cristo. Que o meu coração seja um terreno fértil para a tua palavra e que nenhuma distração, preocupação ou influência deste mundo consiga sufocar aquilo que o Senhor está plantando em mim. Faz nascer uma vida espiritual sólida, constante e inabalável, capaz de permanecer firme em qualquer estação. Espírito Santo, muitas vezes o medo se apresenta como uma voz convincente, tentando fazer parecer que o futuro será apenas uma repetição das dores do passado. Hoje, eu rejeito essa mentira. Eu declaro que a minha história não será escrita pelo fracasso, mas pela fidelidade de Deus. Que toda confusão mental seja substituída por clareza, toda ansiedade por paz e toda insegurança pela certeza de que o Senhor continua conduzindo meus passos. Livra-me das decisões precipitadas, das palavras impensadas e das escolhas motivadas pelo desespero. Ensina-me a esperar com sabedoria, discernindo o momento certo de agir e o momento de permanecer em silêncio diante da tua vontade. Que minha mente seja fortalecida pela verdade da tua palavra, para que nenhuma mentira consiga permanecer onde a luz do Senhor já brilhou. Espírito Santo, que eu nunca permita que a rotina espiritual apague a chama do primeiro amor. Faz com que cada oração seja sincera, cada leitura da palavra seja transformadora e cada momento de comunhão contigo fortaleça ainda mais a minha caminhada. Livra-me da frieza espiritual que faz o coração se acostumar com o extraordinário de Deus. Que eu jamais trate como comum aquilo que é sagrado. Desperta em mim o desejo de buscar a tua presença acima de qualquer outra coisa, reconhecendo que todas as demais bênçãos encontram seu verdadeiro sentido quando permanecemos perto de ti. Que minha fé seja viva, ativa e perseverante, inspirando também aqueles que convivem comigo a confiar mais profundamente no Senhor. Espírito Santo, sustenta minhas forças quando o peso das batalhas parecer maior do que consigo suportar. Existem dias em que o corpo se cansa, a mente se desgasta e o coração quase desiste. Nesses momentos, lembra-me de que a minha força não depende das minhas limitações, mas do teu poder infinito. Quando eu pensar em recuar, impulsiona-me para a frente. Quando eu sentir vontade de desistir, fortalece minha perseverança. Quando eu não encontrar palavras para orar, intercede por mim conforme a perfeita vontade de Deus. Faz-me lembrar das vitórias que o Senhor já realizou em minha vida, para que elas fortaleçam minha confiança nas batalhas atuais. Que cada dificuldade enfrentada se transforme em uma oportunidade para experimentar ainda mais profundamente a tua fidelidade e o teu cuidado constante. Espírito Santo, estende tuas mãos sobre todos aqueles que fazem parte da minha vida. Abençoa minha família, meus amigos, meus irmãos na fé e até mesmo aqueles que, por algum motivo, se tornaram instrumentos de dor em minha caminhada. Liberta-nos de toda raiz de amargura, orgulho e divisão. Ensina-nos a viver o perdão que Cristo nos ensinou, não como um peso, mas como um caminho de liberdade.
Que a paz reine sobre nossos relacionamentos e que a tua presença transforme cada ambiente por onde passarmos. Guarda nossas entradas e saídas, protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis e faz com que nossa casa permaneça debaixo da tua poderosa proteção. Que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho percebam, através das nossas atitudes, o reflexo da graça e do amor do Senhor. Espírito Santo, eu entrego completamente aquilo que está além das minhas forças, sabendo que nada escapa ao teu controle. O diagnóstico que assusta, a porta que permanece fechada, o conflito que parece sem solução, a provisão que ainda não chegou, a restauração que parece distante, tudo está diante de ti. Eu me recuso a permitir que o medo determine minhas expectativas. Escolho confiar naquele que transforma desertos em mananciais, noites de choro em manhãs de alegria e impossibilidades humanas em testemunhos da glória de Deus. Que a minha vida seja marcada, não pelo tamanho das dificuldades que enfrentei, mas pela grandeza do Deus que me sustentou em cada uma delas. Continuarei caminhando com fé, porque sei que o Senhor já está preparando um futuro onde o impossível dará lugar ao milagre. Espírito Santo, quebra toda resistência que ainda tenta impedir o fluir da tua vontade sobre a minha vida. Eu reconheço que muitas vezes enfrentei batalhas que pareciam maiores do que minhas forças, situações que desafiaram minha fé e momentos em que o silêncio parecia mais alto do que qualquer resposta. Mas hoje eu me posiciono diante da tua presença com a certeza de que nenhuma muralha permanece de pé quando o Senhor determina que ela caia. Derruba todo bloqueio espiritual, emocional e mental que tenta limitar o propósito de Deus em minha caminhada. Arranca pela raiz todo medo de recomeçar, toda insegurança diante do futuro e toda lembrança que insiste em dizer que não haverá mudança. Eu escolho acreditar que o Deus que iniciou esta obra em minha vida é fiel para completá-la. Que minha confiança não seja construída sobre aquilo que vejo, mas sobre a tua palavra, que permanece firme para sempre. Fortalece meu coração para caminhar sem olhar para trás, sabendo que o Senhor já preparou um caminho de vitória para aqueles que permanecem fiéis. Espírito Santo, renova minhas forças como a águia que volta a voar acima das tempestades. Quando o cansaço tentar dominar minha mente, lembra-me de que o teu poder nunca se esgota. Quando as decepções tentarem roubar minha alegria, faz-me recordar todas as vezes em que o Senhor me sustentou quando eu pensei que não conseguiria continuar. Não permitas que o peso das lutas endureça meu coração ou diminua minha sensibilidade à tua voz. Que cada novo amanhecer seja uma oportunidade para experimentar novamente a tua misericórdia, que se renova sem falhar. Ensina-me a descansar em ti sem abandonar a perseverança. Que eu compreenda que esperar em Deus não é perder tempo, mas preparar o coração para receber aquilo que o Senhor reservou no tempo perfeito. Enquanto a resposta não chega, molda meu caráter, fortalece minha fé e faz crescer dentro de mim uma esperança que nenhuma circunstância consiga destruir. Espírito Santo, revela tudo aquilo que ainda está oculto aos meus olhos, mas que preciso conhecer para caminhar segundo a vontade de Deus. Dá-me discernimento para reconhecer oportunidades enviadas pelo céu e coragem para rejeitar tudo aquilo que parece bom, mas não faz parte dos teus planos. Livra-me das ilusões, dos enganos e das decisões precipitadas. Que eu nunca seja conduzido pela ansiedade, mas pela paz que confirma a tua direção. Abre meus olhos espirituais para perceber os sinais da tua presença no meio das pequenas coisas do dia a dia. Que eu aprenda a ouvir tua voz acima das opiniões humanas, acima do medo e acima das dúvidas. Faz de mim uma pessoa sensível ao teu direcionamento, pronta para obedecer, mesmo quando ainda não compreender completamente o caminho. Eu confio que o Senhor jamais conduz seus filhos por estradas que não terminem em crescimento,
propósito e manifestação da tua fidelidade. Espírito Santo, restaura aquilo que as batalhas tentaram destruir dentro de mim. Cura as feridas invisíveis que ainda causam dor. Fortalece as áreas que ficaram fragilizadas pelas decepções e recompõe tudo aquilo que foi quebrado pelas circunstâncias da vida. Se minha confiança foi abalada, reconstrói-a sobre fundamentos eternos. Se minha alegria diminuiu, faz nascer novamente um espírito de gratidão. Se minha esperança enfraqueceu, sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Eu entrego diante de ti cada lembrança dolorosa, cada frustração e cada lágrima derramada em silêncio. Transforma essas marcas em testemunhos vivos da tua graça. Que o passado não tenha mais autoridade para aprisionar meu futuro. Eu aceito a restauração que vem das tuas mãos e decido caminhar livre do peso que durante tanto tempo tentei carregar sozinho. Espírito Santo, guarda minha família sob a sombra das tuas asas. Que nenhum plano do inimigo encontre espaço para gerar divisão, enfermidade espiritual, desânimo ou desesperança dentro do nosso lar. Derrama paz onde houve conflito, sabedoria onde houve confusão e amor onde existiu distância. Visita cada coração, alcançando aqueles que estão abatidos e fortalecendo aqueles que já caminham contigo. Que nossas conversas sejam marcadas pela graça, nossas decisões pela tua direção e nossos dias pela certeza de que a tua presença habita entre nós. Protege-nos quando sairmos e quando voltarmos. Livra-nos dos perigos que conseguimos enxergar e também daqueles que permanecem ocultos aos nossos olhos. Que nossa casa seja conhecida como um lugar onde Cristo é honrado, onde a oração nunca se cala e onde a esperança permanece viva independentemente das circunstâncias. Espírito Santo, eu creio que cada oração feita com sinceridade está sendo recebida diante do trono de Deus. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum clamor foi ignorado e nenhuma causa entregue em tuas mãos permanecerá sem o teu perfeito cuidado. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, eu escolho permanecer firme, porque sei que o Senhor continua operando além daquilo que meus olhos conseguem contemplar. Que minha vida se torne um testemunho vivo do teu poder, da tua misericórdia e da tua fidelidade. E quando as vitórias chegarem, que meu coração permaneça humilde, reconhecendo que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Deus eterno, que vence toda batalha, desfaz todo o mal e torna possíveis as causas que os homens chamam de impossíveis. Espírito Santo, tu conheces aquilo que ninguém conhece, contemplas o que está escondido e sondas os lugares mais profundos da minha alma. Por isso, hoje, eu não escondo de ti as minhas fraquezas, os meus medos, nem as minhas preocupações. Eu as deposito aos teus pés, porque sei que nenhuma carga é pesada demais para o Senhor. Se existe alguma prisão invisível tentando limitar o meu crescimento espiritual, rompe-a agora pelo teu poder. Se existe alguma voz de condenação tentando enfraquecer minha identidade em Cristo, silencia-a completamente. Que o teu amor ocupe todo o espaço onde antes havia culpa e que a tua verdade destrua toda a mentira que tentou permanecer dentro de mim. Faz-me lembrar diariamente que pertenço ao Senhor e que nenhuma força das trevas possui autoridade para mudar aquilo que Deus já determinou sobre a minha vida. Que a minha confiança seja fortalecida pela certeza de que o céu continua trabalhando ao meu favor, mesmo quando tudo parece permanecer igual. Espírito Santo, quantas oportunidades foram perdidas porque a insegurança falou mais alto do que a fé. Quantas vezes deixei de avançar por imaginar que não seria capaz. Hoje eu renuncio a toda mentalidade de derrota e recebo a coragem que vem do alto.
Ensina-me a caminhar com equilíbrio, sem agir por impulso, mas também sem permitir que o receio me impeça de obedecer ao teu chamado. Dá-me ousadia para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer que toda capacidade vem de ti, que eu não desperdice os dons que o Senhor colocou em minhas mãos, nem ignore as portas que estás abrindo diante de mim. Conduz-me por caminhos seguros e fortalece minha confiança para seguir em frente, sabendo que aquele que guia meus passos jamais me abandonará no meio da jornada. Espírito Santo, existem dias em que a alma se sente cansada, em que as respostas parecem distantes e em que o silêncio pesa mais do que as palavras. Nesses momentos, lembra-me de que o Senhor nunca deixou de agir, nem por um instante. Enquanto eu esperava, tu estavas preparando. Enquanto eu chorava, tu estavas fortalecendo. Enquanto eu não compreendia, tu já enxergava o resultado final. Faz com que eu nunca interprete o silêncio de Deus como ausência, mas como parte do teu perfeito processo. Que minha fé permaneça firme durante a espera e que meu coração encontre descanso na certeza de que tudo está debaixo do teu controle soberano. Renova minha alegria, fortalece meu espírito e ensina-me a celebrar antecipadamente as vitórias que o Senhor já começou a preparar. Espírito Santo, nem sempre aquilo que desejo é o que realmente preciso, e nem sempre aquilo que peço é o melhor para a minha caminhada. Por isso, acima dos meus próprios sonhos, eu escolho confiar na tua direção. Corrige meus caminhos quando eu estiver seguindo pela direção errada. Fecha portas que possam me afastar da tua vontade e abre aquelas que glorificarão o nome de Jesus. Dá-me discernimento para reconhecer quando o Senhor estiver falando comigo através das circunstâncias, da tua palavra ou da paz que invade o coração. Que eu aprenda a obedecer mesmo quando não compreender completamente o motivo de cada passo. Ensina-me que a verdadeira vitória não está apenas em receber aquilo que desejo, mas em viver exatamente aquilo que Deus preparou para mim desde o princípio. Espírito Santo, que cada pessoa da minha família seja envolvida pelo teu amor, protegida pela tua mão poderosa e conduzida pela tua sabedoria. Afasta toda influência maligna que tente gerar desunião, enfermidade espiritual, desespero ou divisão. Derrama paz sobre nossos relacionamentos, restaura os laços quebrados pelo orgulho e faz florescer novamente o diálogo onde antes existia silêncio. Que a tua presença seja percebida em cada ambiente do nosso lar, transformando preocupações em confiança, lágrimas em esperança e conflitos em testemunhos da tua graça. Guarda nossas vidas durante o dia e durante a noite. Que nenhuma notícia ruim, nenhum acidente e nenhum plano contrário prevaleçam contra aqueles que estão debaixo da tua proteção. Faz da nossa família um reflexo vivo da fidelidade de Deus. Espírito Santo, eu creio que não chegarei ao final desta caminhada carregando apenas lembranças das lutas, mas também testemunhos da tua intervenção sobrenatural. Cada causa impossível que entreguei diante de ti permanece segura em tuas mãos. Cada oração feita com sinceridade continua diante do teu altar. Cada promessa permanece viva, porque o Senhor nunca volta atrás naquilo que declarou. Eu descanso na certeza de que nenhuma batalha enfrentada em comunhão contigo termina em derrota definitiva. Ainda que existam desafios pela frente, seguirei caminhando com coragem, perseverança e confiança, porque sei que a tua presença vai adiante de mim, desfazendo todo o mal, abrindo caminhos onde não existiam e transformando o impossível em manifestação da glória de Deus. Espírito Santo, que nenhum pensamento de derrota permaneça em minha mente, nenhuma palavra de maldição encontre espaço em meu coração e nenhuma lembrança dolorosa tenha autoridade para determinar o meu futuro. Hoje eu me coloco diante da tua presença com total dependência, reconhecendo que somente o Senhor pode alcançar aquilo que ninguém consegue tocar.
Ilumina meus caminhos quando eu não souber qual direção seguir. Faz desaparecer toda a confusão que tenta me afastar da tua vontade e concede-me discernimento para reconhecer a verdade em meio às vozes que procuram me enganar. Eu declaro que a luz de Cristo é maior do que qualquer sombra levantada contra mim. Onde existia medo, faz nascer coragem. Onde havia desânimo, planta esperança. Onde havia incerteza, estabelece convicção. Que a tua presença transforme completamente minha maneira de pensar, de agir e de confiar, para que eu caminhe todos os dias, sabendo que não estou sozinho, mas acompanhado pelo Consolador enviado pelo Pai. Espírito Santo, se existem armadilhas preparadas contra minha vida, desfaz cada uma delas antes que produzam qualquer efeito. Se houver intenções malignas direcionadas à minha família, ao meu trabalho, à minha saúde ou à minha paz, que sejam completamente anuladas pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Reveste-me com tua proteção e fortalece meu espírito para que eu permaneça vigilante, firme na oração e sensível à tua direção. Não permitas que eu caminhe distraído diante dos perigos espirituais, mas concede-me sabedoria para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que tenta me afastar da tua presença. Que nenhum ataque invisível seja maior do que a tua poderosa mão estendida sobre mim. Eu descanso na certeza de que o Senhor luta por aqueles que confiam plenamente em ti e que nenhuma estratégia das trevas pode prevalecer contra quem permanece debaixo da tua cobertura. Espírito Santo, muitas vezes encontrei obstáculos que pareciam intransponíveis, portas fechadas sem explicação e situações que desafiaram completamente minha compreensão. Mas hoje eu escolho acreditar que quando Deus determina uma direção, nenhum impedimento é definitivo. Remove tudo aquilo que não pertence aos teus planos e fortalece minha perseverança para continuar caminhando sem desanimar. Que eu não seja vencido pela demora, nem pelo peso das circunstâncias. Ensina-me a confiar no processo, sabendo que cada etapa da jornada está sendo cuidadosamente conduzida por tuas mãos. Faz com que eu enxergue oportunidades onde antes via apenas dificuldades e que reconheça a tua providência mesmo nas situações aparentemente simples. Que minha caminhada seja marcada pela obediência, pela paciência e pela confiança inabalável no teu agir. Espírito Santo, quando o mundo disser que não existe solução, faz-me lembrar que para Deus nada é impossível. Quando as circunstâncias parecerem gritar mais alto do que as promessas, fortalece meu coração para permanecer firme. Não permitas que eu viva guiado pelas emoções passageiras, mas pela certeza eterna da tua fidelidade. Que cada desafio enfrentado fortaleça minha fé em vez de enfraquecê-la. Espírito Santo, consuma completamente esta obra que o Senhor começou em minha vida. Chego a este momento da oração com o coração rendido diante da tua presença, reconhecendo que tudo aquilo que sou e tudo aquilo que tenho pertence ao Senhor. Durante este tempo de clamor, entreguei minhas dores, minhas incertezas, meus medos e minhas causas impossíveis diante do teu altar. Agora, permaneço em paz, porque sei que tu recebeste cada palavra pronunciada com sinceridade. Não permitas que eu volte a carregar os pesos que hoje depositei em tuas mãos. Ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando meus olhos ainda não contemplam o resultado. Que a fé permaneça viva, a esperança permaneça firme e o amor por Deus cresça diariamente dentro de mim. Faz com que eu viva cada novo dia consciente da tua presença, lembrando que nenhuma batalha enfrentada ao lado do Senhor termina sem propósito e que nenhum filho de Deus permanece abandonado quando decide confiar plenamente na tua vontade. Espírito Santo, sela tudo aquilo que foi ministrado sobre minha vida durante esta oração.
Que nenhuma palavra de desânimo consiga apagar aquilo que o Senhor acendeu em meu coração. Que toda decisão tomada diante da tua presença permaneça firme e produza frutos duradouros. Eu renuncio a toda influência que tenta afastar-me da comunhão com Deus e escolho permanecer sensível à tua voz. Guarda meus pensamentos, fortalece minhas emoções e conduz cada passo da minha caminhada. Se novas batalhas surgirem, faz-me lembrar deste momento em que escolhi confiar completamente no Senhor. Que minha memória seja constantemente alimentada pelos testemunhos da tua fidelidade, e não pelas lembranças das minhas derrotas. Eu declaro que a paz de Cristo governará meu interior, independentemente das circunstâncias externas, porque minha segurança está firmada naquele que reina eternamente. Espírito Santo, perpétua em meu coração o desejo de buscar diariamente a presença de Deus. Que esta oração não seja apenas um momento isolado, mas o início de uma vida de intimidade ainda mais profunda contigo. Ensina-me a separar tempo para ouvir tua voz, meditar na palavra, fortalecer minha fé e caminhar em obediência. Livra-me da distração espiritual, da acomodação e da frieza que tentam afastar o coração do primeiro amor. Que eu nunca busque apenas as tuas bênçãos, mas acima de tudo, deseje a tua presença. Faz com que minha vida seja uma expressão contínua de gratidão, fidelidade e dependência do Senhor. Que minhas atitudes revelem a transformação realizada pelo Espírito Santo e que meu testemunho conduza outras pessoas a conhecerem o amor e o poder de Deus. Espírito Santo, derrama sobre minha casa uma bênção permanente de paz, unidade e proteção. Que cada pessoa da minha família seja guardada sob tuas asas e fortalecida pela tua graça. Afasta todo o mal, toda divisão, toda enfermidade espiritual e toda obra contrária aos teus propósitos. Faz florescer alegria onde houve tristeza, reconciliação onde existiu afastamento e esperança onde havia desânimo. Que nosso lar seja um lugar onde Cristo seja exaltado, onde a oração nunca cesse e onde a fé permaneça viva em todas as gerações. Guarda-nos quando sairmos e quando retornarmos. Protege nossos caminhos e faz com que cada vitória vivida por nossa família seja um testemunho da tua fidelidade. Que nunca nos falte sabedoria para decidir, coragem para obedecer e humildade para reconhecer que tudo vem das tuas mãos. Espírito Santo, renova minha esperança todas as manhãs e fortalece-me para permanecer firme até contemplar o cumprimento das tuas promessas. Eu rejeito toda a ansiedade em relação ao futuro, porque escolho confiar no teu tempo perfeito. Se ainda houver processos a enfrentar, caminharei com perseverança. Se novas portas precisarem ser abertas, esperarei com confiança. Se novos desafios surgirem, enfrentá-los-ei com a certeza de que o Senhor caminhará à minha frente. Que minha vida seja marcada por uma fé constante, por uma paz inabalável e por uma alegria que não depende das circunstâncias. Eu te agradeço porque sei que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada diante do teu trono. O Senhor ouviu meu clamor, acolheu minhas lágrimas e continuará conduzindo cada detalhe da minha história conforme a tua perfeita vontade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego definitivamente minha vida, minha família, meus sonhos, meus projetos, minhas lutas, minhas causas impossíveis e tudo aquilo que ainda permanece oculto aos meus olhos. Não desejo caminhar sozinho nem confiar apenas na minha própria capacidade. Quero viver todos os dias debaixo da tua direção, permitindo que a tua presença transforme meu caráter, fortaleça minha fé e conduza cada passo da minha existência. Que o medo nunca seja maior do que minha confiança em Deus. Que as dificuldades jamais apaguem a esperança que o Senhor plantou em meu coração. Que toda vitória futura seja reconhecida como fruto da tua graça e do teu infinito amor. Sustenta-me até o fim da minha jornada.
Guarda-me em todos os caminhos e faz da minha vida um testemunho permanente do poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao terminar esta oração, creia que algo já começou a mudar dentro de você. Talvez seus olhos ainda não contemplem todas as respostas, mas seu espírito já foi fortalecido pela presença do Espírito Santo. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. A esperança vence o desânimo e a confiança em Deus se torna maior do que qualquer causa impossível. Continue caminhando em fé, porque o Senhor permanece trabalhando em cada detalhe da sua vida, abrindo caminhos, desfazendo todo o mal e preparando testemunhos que glorificarão o nome de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas orações e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Será uma alegria unir minha fé à sua diante de Deus. Que o Espírito Santo continue fortalecendo sua caminhada, protegendo sua casa e conduzindo sua vida todos os dias. Que a paz do Senhor permaneça com você.